Mais 3 pontos fundamentais. Este é o saldo do Colorado em Santos. O Inter emenda a terceira vitória seguida e sobe na tabela do Campeonato Brasileiro. O jogo aqui na Vila Belmiro trouxe boas notícias para o Colorado, que deve ter em breve mais um reforço anunciado. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Eu quero falar muito da vitória colorada, 2-1 contra o Santos, e vamos ser sinceros, né? Poderia ter sido muito mais. O Inter jogou uma bola redonda aí no primeiro tempo, e eu quero falar bastante sobre isso e algumas questões, né? Sobre o futuro do Internacional. Quero pedir desculpa pra vocês, né? Eu queria ter gravado esse vídeo lá na Vila Belmiro, mas enfim, né? Com a correria, né? Do deslocamento, né? De voltar pra casa. Tô embarcando já pela manhã para Porto Alegre, né? Tem que sair de Santos para São Paulo, Porto Alegre. Tô gravando aqui no Airbnb, né? Meio improvisado, o cenário não é dos melhores, os equipamentos estão todos carregando, né? Aqui ao fundo, né? Pilha, relógio, celular. E eu tô gravando esse conteúdo aqui para vocês, né? No último conteúdo, bem dizer, aqui, né? Na Baixada Santista. Mais 3 pontos para o Inter. Eu quero atualizar tudo, né? Do nosso Colorado em nome da Zapay, aplicativo onde você fica em dia com o teu veículo, carro, moto ou caminhão, licenciamento tá aí, então paga multa, paga, né, IPVA, tudo para não ficar no pincel, né, com o teu veículo. Então, vai lá, baixa o app da Zapay, tem o cupom COLAR20 que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento e é uma mão na roda para você, tá certo? Turma, grande vitória do Inter, acho que esse é o principal ponto, né? O Inter emendou a terceira vitória seguida. Eu mesmo, né, projetava que o Inter fizesse 10 pontos, né, nesses 4 jogos, sendo que 3 são em casa, né? O Inter ganhou aí do Vitória, ganhou do Ceará. Tem o Vasco no final de semana, né, na prévia do jogo da Copa do Brasil, né, contra o Fluminense. O Fluminense que perdeu de novo, né, terceira derrota consecutiva do Fluminense desde que retornou, né, do Super Mundial de Clubes. Então os times estão chegando em momentos diferentes. E o momento do Inter é bom. Afinal, né, o Inter trouxe alguns jogadores que são importantes e passaram por eles a vitória do Inter aqui em Santos. Acho que disparadamente, né, a gente pode dizer que o melhor em campo de novo foi o Alan Patrick, né? Que jogador diferenciado, né? O Roger até falou, né, depois do jogo sobre o duelo de camisas 10, né? O Neymar de um lado, o Alan Patrick do outro. E a verdade é que o Alan Patrick levou a melhor, né? Não fez um gol porque deu a bola do pênalti para o Borré bater, né? Talvez até em virtude do histórico recente, né, do Alan Patrick, né? Perdeu aqueles 2 pênaltis contra o Maracanã, perdeu pênalti em jogo treino e deu a oportunidade então do Borré fazer, né, o gol, tava precisando, né, quebrar esse jejum aí o Rafael Borré, e que bom, né, que ele conseguiu converter e fazer um golzinho. Mas o Alan, né, deu aula durante o jogo, dá uma assistência maravilhosa pro gol do Carboneiro, que tem, né, toda a tranquilidade e a frieza na frente do goleiro, dribla e faz o gol, né? Que jogador importante é o Carboneiro, tomara que ele consiga retomar um pouquinho mais, né, o ritmo, a parte física, né, para virar de fato uma peça fundamental no time do Roger Machado, mas já vejo ele no melhor momento em relação ao Wesley, que sempre é um cara importante, mas não tá numa fase técnica tão boa. Para mim os 2 laterais foram incríveis, né? O Aguirre tá jogando muito, o Bernabé voltou como se não tivesse parado num grau 3 de lesão. Então o Inter coletivamente vai bem e com isso os destaques individuais aparecem ao natural. Acho que esse é o principal ponto. O Rocher de novo salvou o Inter e tem sorte, né? Porque mesmo quando ele falha, o Inter acaba não sofrendo gol. É um jogador fundamental aí na trajetória do Internacional, né? Nada contra o Antony, mas o Rocher é outra prateleira de goleiro, né? Acho que isso está muito claro. É um jogador titular absoluto aí do time colorado. Dito isso, tá? Vitória que coloca o Inter na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro. O Inter já tem 20 pontos. Primeira vitória fora de casa dentro do Brasileirão. O Inter, né, com 3 vitórias seguidas, já supera o número de vitórias que tinha antes da parada durante todo o campeonato, que eram só 2, né? Uma contra o Cruzeiro no Beira-Rio e outra contra o Juventude. Então o Inter já emenda, né, a 5ª vitória dentro da competição. Tem agora, né, um jogo contra o Vasco da Gama. Pro Beira-Rio tá cheio, né, para elevar a confiança, para ganhar de novo e seguir subindo, seguir escalando aí a tabela do Campeonato Brasileiro. Acho que esse é o principal ponto aí do Internacional, que vai ter algumas novidades, né? Pro jogo contra o Vasco, né? Afinal, o Vitão levou o 3º cartão amarelo e não vai poder jogar. Muito provavelmente, né, o Gabriel Mercado será o titular ao lado do Vitor Gabriel, ou de repente, né, o Roger optando por uma zaga com o Cleiton Sampaio e, né, o Vitor Gabriel, já que é o zagueiro do lado direito.
mas imagino que o mercado vai ser o escolhido. O Vitinho também tem boa possibilidade, né, de aparecer, né, pelo menos como relacionado deste time, e o Richard, né, que saiu no bid, também deve ser relacionado para o duelo contra a equipe carioca, que não jogou nesta semana no Campeonato Brasileiro, mas jogou, né, na terça-feira pela Copa Sul-Americana, empatou em 1-1 contra o Independiente Del Valle e foi eliminado, né, da Copa Sul-Americana. Aliás, né, que noite terrível para os brasileiros na Copa Sul-Americana, né? Um abraço aí para o Hernan Barcos, né, artilheiro da Padarena, né, e que classificou a Alianza Lima à próxima fase da Copa Sul-Americana. Dito isso, gente, o Inter em breve também deve ter um reforço importantíssimo, que é o principal reforço da janela de transferências. Eu estou falando do Alan Rodrigues, né, jogador que o próprio Inter, tá, já fala de forma aberta nos bastidores, e o Rocher ontem, inclusive, falou nos microfones, né, dizendo que desde que o jogador começou especulado, né, a ser especulado, ele foi atrás, né, de lances do jogador, que gostou muito, né, do que viu dele, e que se de fato o Inter concretizar esta contratação, é um jogador que vai ajudar muito o Internacional. O Inter, né, nos bastidores, e aí a direção não fala isso abertamente no microfone, mas fala no off, de que esta negociação está muito bem encaminhada. O Inter não dá ela como fechada porque falta assinatura, que vai acontecer quando o Alan Rodrigues chegar aqui em Porto Alegre, passar por exames médicos e a partir daí será contratado pelo Colorado. O Alan Rodrigues, né, um jogador de 25 anos, meio-campista uruguaio, capitão do Argentino Júnior, deve custar para o Inter cerca de 4 milhões de dólares, tá? De forma parcelada, né? O Inter pagando aí tudo o que deve ao Argentino Júnior e ao Boston River do Uruguai, né? Que é um clube que tem 50% de mais-valia do jogador. Então, é um nome que chega, né, para ser um segundo volante. Ontem, né, o Thiago Maia fez uma partidaça, mas de novo, né, cansou, teve que sair, né, no segundo tempo para a entrada do Luiz Otávio, que foi muito bem, fez um grande jogo o Luiz Otávio. Bruno Henrique também, né, fez uma partida boa. E teve que sair, entrou o Diego Rosa, acho que ao contrário, né? O Luiz Otávio entra no Bruno Henrique e o Diego Rosa na do Thiago Maia. E aí inverte os papéis. Mas é muito claro, né, que o Inter tem dois jogadores que fisicamente talvez não suportem, né, o ritmo da temporada. Então por isso também, né, o Colorado fazendo esses movimentos dentro da janela de transferências. Tá certo, gente? Quero agradecer a todo mundo, né, que me acompanhou, que me parou aqui no pátio da Vila Belmiro, que trocou uma ideia e que, de alguma forma, né, acompanhou essa cobertura, voltando, né, para a estrada depois de algum tempo de parada. Né, na sequência vai ter aí Fluminense no Maracanã, vai ter Bragantino, vai ter Flamengo. Vou estar nessa de novo, então já deixo o convite, te inscreve aqui no canal que vai me ajudar muito. E agradecer a minha parceira de todas as horas, que é a kto.bet.br, minha casa de apostas, e pode ser a sua também, né? Quem palpitou na vitória do Inter, e eu avisei, hein? Odd 3, superior a 3 lá na KTO, quem foi nessa acabou batendo. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!